Fala pessoal, beleza? É a primeira vez que eu estou aparecendo aqui no canal, né? Mas é porque a gente vou começar agora com esse novo quadro, Neves Talk, onde eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos aí do cenário gamer e de tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre o famigerado 30 FPS cinematográfico que está na moda aí agora, né? Então, galera, esse vídeo é para retratar a minha opinião, tá? Cada um tem a sua. Se você não concorda com a opinião, você tem todo o direito de procurar um outro vídeo ou produzir um conteúdo e pôr na internet para que você expresse ela, né? Então, para começar a falar disso, galera, eu já começo falando que isso é balela pura. Não tem condições, não tem cabimento nos dias de hoje a gente aceitar 30 FPS. Não existe isso. Não tem condição isso. Vamos voltar lá do início. Vamos falar da Next Gen, da geração atual, né? A Next Gen começou aí com o Xbox Series, né? Series S, Series X e com o PlayStation 5. Tendo na geração anterior o Nintendo Switch, que ainda insiste aí em continuar, porque é um videogame bacana, interessante, tem uma fanbase enorme, mas já está na UTI, né? Já era para ter lançado um Switch novo. Tanto que ele é um dos precursores dessa história de 30 FPS, mas porque o hardware já é limitado. Mas vamos lá. Quando começaram a falar em Next Gen e lançaram os Xbox Series, um dos recursos mais interessantes do Xbox Series era o FPS Boost. Com certeza a galera aí que é fã de Xbox sabe de que recurso eu estou falando. Por exemplo, Skyrim. Skyrim na geração anterior rodava 30 FPS. O Skyrim da nova geração, ele roda a 60 FPS, porque é um jogo de nova geração. O que se espera dessa nova geração, o que foi mostrado pra gente nos trailers dos novos consoles, era no mínimo, o que se espera no mínimo, de 1080p a 60 FPS. É o mínimo que se espera. Além disso, o 2K a 30 FPS e o 4K a 30 FPS. Isso é o mínimo. É o mínimo. Agora, quando o jogo fosse bem otimizado, tivesse um tempo aí de produção bacana, para que aproveitasse do hardware desses videogames novos, a gente sonha até com 4K 60 FPS, né? O 2K também. Mas não é o que a gente está vendo, não é o que está acontecendo. E aí já fica uma crítica ao Xbox Series S, porque ele prometeu ser um videogame de Next Gen, mas está se mostrando ao contrário. Inclusive o meu eu já vendi. Não tem como. Eu, por exemplo, comprei o Xbox Series S em uma época que eu estava sem computador. Porque em questão de custo-benefício, em vista de você montar um computador razoável e comprar o Xbox é mais barato. Você fica assim, pô, vou comprar um Xbox, vou conseguir jogar os jogos de nova geração, os jogos antigos vão ser otimizados e tal. Primeira frustração minha, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2 já é um game antigo, já não põe tanto peso nas GPUs novas, né? Tem várias GPUs aí que não são high-end, que já rodam ele acima de 60 FPS, 1080p tranquilo, né? E no Xbox Series S eles não fizeram questão de colocar o FPS Boost ou lançar uma versão dele nova que rode a 60 FPS. Tá rodando aquela versão lá da Xbox One. Não é uma versão feia, o gráfico é razoável, claro que não dá nem para comparar com o de um computador, né? Mas é um gráfico razoável rodando a 30 FPS num videogame de nova geração. Isso é nova geração? Aí vocês vão falar, e eu não acho que seja, né? Agora, sobre, por exemplo, o Starfield. Starfield está vindo com essa desculpa, né? De que os 30 FPS cinematográficos, que é para manter o direito criativo do produtor, né? E, galera, isso é balela, não tem condição isso. Primeira coisa, esse jogo não começou a ser produzido depois da Next Gen. Esse jogo está sendo produzido antes da Next Gen. Então esse jogo inicialmente, posso estar errado, mas inicialmente esse jogo estava sendo produzido para Xbox One, para a geração anterior. Então como que esse jogo não pode rodar 60 FPS no console de nova geração? De duas uma. Ou é pressa
pressa para poder lançar, e aí vai lançar cagado, vide aí No Man's Sky, e eu imagino com sinceridade que vai ser mais ou menos por ali, ou o videogame é capado, o console é capado, ou é um ou é outro. Por que eu estou falando isso? Nintendo Switch. Nintendo Switch é um console da geração anterior. Ele não é um console next gen. Ele é um console anterior, né? E tá aí com lançamento novo, rodando a 30 FPS. Dá pra você aceitar? Dá pra aceitar. Porque é um console antigo, com preço de novo, o jogo é caro, etc, etc, mas o console é antigo. Eles não prometeram 60 FPS lá, diferente do que foi prometido no Xbox, né? Então, assim, é complicado. Por exemplo, não jogo o jogo a 30 FPS. Ah, você tá de frescura? É opinião minha. Eu não jogo o jogo a 30 FPS. Os únicos jogos que dá pra jogar a 30 FPS são jogos retrô. Quando eu quero jogar meu Super Nintendo, quero jogar meu Game Boy, beleza. Você pode jogar a 30 FPS. É tranquilo, condiz com o tipo de jogo, né? Agora você vai me falar, vai jogar aí um Homem-Aranha. Qualquer um dos Homens-Aranhas aí, esses atuais. Abre aí e joga a 30 FPS pra você ver. Não é legal, cara. A experiência é totalmente diferente. Não tem imersão. Não existe imersão a 30 FPS. Agora pega aí o Homem-Aranha e joga 60 FPS, pulando aí, soltando teia entre os prédios. É uma outra história. É uma outra história, é um outro jogo. Eu falo isso, por exemplo, eu zerei The Witcher 3 algumas vezes e a primeira vez que eu zerei ele foi no PlayStation 4 Slim. Antes do Xbox, muito tempo atrás, eu tive um Play 4 Slim. O jogo pra mim é maravilhoso e eu joguei ali como se fosse o Supra-Sumo, a 30 FPS. Zerei ele lá a 30 FPS. Passaram-se os anos, eu vendi esse console e tal. Na época também, nem computador mal rodava 60 FPS The Witcher. Muito difícil um computador que rodava. Comprei um computador. Joguei The Witcher a 60 FPS. É outro jogo. É outro jogo, é outra experiência. O combate muda, tudo muda. Tanto que tem o The Witcher para nova geração, né? Inclusive que tá a 60 FPS no Xbox. Agora me explica essa história de 30 FPS. Não dá, galera, não dá para engolir isso. Não dá para engolir isso. Next Gen, você pagou caro no console. Ah, é 2 e pouco. Não interessa. É caro, pô. É caro. É 2 salários mínimos, se for olhar. Entendeu? Não dá, não tem condição. É caro. Você paga caro num console pra você jogar jogo capado. Não tem condição isso, cara. O Xbox Series X, caríssimo. Caríssimo, tá? Em torno aí de uns 4 mil reais. A ideia de quem compra um Xbox Series X, o cara já compra logo uma TV 4K. Por quê? O cara quer jogar em 4K, pô. O cara quer jogar em 4K. Aí você não vai dar a opção para esse cara de jogar numa resolução mais baixa, 60 FPS? Não dá para entender que console capado é esse. Não tem condição, hein? Não tem condição. As indústrias dos jogos não estão preocupadas em lançar os jogos como deveriam lançar. Vídeo aí a gente viu o lançamento do Cyberpunk extremamente bugado, mal otimizado, nada rodou, nenhum PC rodou, nenhum videogame rodou. Foi uma caca. E tá lançando patch até hoje. A gente passou aí agora pro lançamento de Hogwarts Legacy. O craqueado estava rodando melhor do que o original. Não tem cabimento esse tipo de coisa. Eu tenho aqui uma 2060 Super de 8 GB. Zerei o Hogwarts Legacy aqui. Na média, enquanto está em lugar muito lotado, 50 FPS, no lugar vazio bate até 90 FPS. Instável o jogo. Instável. Muito estranho. Parece que a preocupação é só em lançar, em vender, em vender, em vender, e depois se encherem muito o nosso saco a gente corrige. A indústria dos games anda para esse lado. Tá indo nesse sentido. E prejudicados somos nós consumidores.
Tanto que não para de lançar placa de vídeo. Todo dia lança uma placa de vídeo, todo dia lança uma placa de vídeo. Se você for tentar acompanhar, você vai ter que vender sua casa para comprar a placa de vídeo, né? Pessoal, essa é a minha opinião, tá? Eu sou totalmente contra essa história de 30 FPS. Não concordo com isso, tá? Para mim isso é desculpa das produtoras para lançar jogo com pressa, para fazer grana e etc, etc. Eu não concordo com isso. Jogo Next Gen, pra mim, é no mínimo 60 FPS. Galera, eu peço para vocês que deixem aí a sua opinião nos comentários. Se possível, deixar um like aí, tá? No final do vídeo eu sempre deixo uma mensagem para vocês, beleza? Não deixa de ler, não. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.